Eleve suas expectativas, Joyce Meyer. Parte 1. Esperança de voar mais alto. Isaías 40:31 fala: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Frequentemente as pessoas acreditam que seria uma atitude gananciosa ou errada esperar mais do que elas têm. Embora seja verdade que devemos sempre estar contentes e satisfeitos com o que temos, certamente não significa que desejar mais das coisas certas seja errado, desde que as desejemos pelas razões corretas. Creio sinceramente que podemos estar satisfeitos a ponto de não ficarmos perturbados ou inquietos com o que temos, enquanto ao mesmo tempo desejamos mais pelos motivos corretos e na hora certa. Capítulo 1. Eleve seu nível de expectativa. Salmos 27:14 fala: Espere e tenha expectativa no Senhor, seja corajoso e tenha bom ânimo, e que o seu coração seja vigoroso e resistente. Sim, espere e tenha expectativa no Senhor. As expectativas... Aí, Sam Walton, uma citação aqui, fala: as expectativas altas são a chave de tudo. Uma questão do coração. Aí logo aqui no começo do capítulo vai falar sobre a história de Betty, que era conhecida como Betty Más Notícias, que nada mais é que aquela pessoa que a gente conhece que tudo ela fala de uma maneira negativa. Sempre na cabeça dela tudo vai dar errado e ela já se auto-sabota antes de acontecer. Aí ela conta que um episódio que a Betty tinha organizado a viagem com a família dela, mas já no que ela vai dizer, ela começou a dizer: porque quando chegar nesse hotel não vai ser do jeito que a gente pensou, eu tô sentindo que vai dar algum problema, foi barato demais para ser bom, é bom demais para ser verdade. E o tempo todo os dois filhos do marido tentavam, mudar essa postura de Betty, mas Betty na verdade ela conseguia amargar todo mundo, porque é muito mais fácil, se você está exposto a um ambiente de pessoas negativas, é muito mais fácil você ser contaminado pela incredulidade, pela negatividade, do que você influenciar, porque Betty não parava um minuto sequer. E o que acontece? Ela esperava que tantas coisas ruins iriam acontecer e que de fato isso começou a acontecer, porque quando você é uma pessoa negativa, é isso que você atrai. O medo, ele é como se fosse uma fé no diabo. Assim como a fé em Deus, ela traz à existência aquilo que não existe, a fé no diabo também, ela traz à existência aquilo que não existe, mas tudo de ruim. Aí a Beth chegou lá no hotel, a televisão não funcionou, aí tiveram que ligar para a recepção, tiveram que trocar, e a Beth: tá vendo? Eu não disse, eu sabia, eu sentia. Realmente uma situação muito complicada. Uma questão do coração. Aqui, retratando ainda sobre a situação de Betty, se fosse uma pessoa que fosse no médico e falasse: eu tô com esse sintoma assim, eu falo negativo o tempo todo, o médico ia dizer: então você tem um grave caso aí de falta de esperança, que é o que muitas pessoas hoje têm nessa vida. Uma pessoa pode ter um histórico de decepções que fizeram com que ela acabasse adquirindo o hábito de esperar mais decepções no futuro. Algumas pessoas têm uma autoestima tão baixa que presumem que não são dignas de nada de bom, e assim nunca esperam por isso. E também existem aquelas que não sabem que Deus é bom e que quer fazer coisas boas em favor de seus filhos. Você acorda todas as manhãs com uma expectativa feliz que Deus fará algo incrível em sua vida, ou você acorda toda manhã com aquele: oh meu Deus, mais um dia, ó céus, ó vida, ó azar? A conexão da fé. O nível da sua expectativa equivale ao nível da sua fé. Isso é mais do que ter uma simples atitude positiva, é confiar em Deus para cuidar de você e de tudo que diz respeito a você. Eis uma das partes mais incríveis da história de Bartimeu, que Bartimeu, ele era cego e ele ficava clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E uma hora que Jesus estava passando, os discípulos, a galera começou a dizer: olha, cala a boca, bicho, fica na tua, ele não vai vir aqui não. E o que acontece? Ele começou a gritar cada vez mais alto, a clamar cada vez mais alto. Eis uma das partes mais incríveis dessa história. Quando Bartimeu foi levado a Jesus, o Senhor fez a ele uma pergunta quase impensável. No versículo 51, Jesus pergunta ao homem: o que você quer que eu faça? Essa parece uma pergunta estranha, não é? Os discípulos talvez estivessem pensando: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, não é óbvio, o homem é cego, como você pode perguntar isso a ele? Mas Jesus estava perguntando algo mais profundo. Ele estava perguntando a Bartimeu: o que você
está esperando? Você está esperando apenas uma refeição? Você está querendo que alguém o leve por aí pela mão? Você está meramente esperando uma esmola? Sem dúvida, tudo isso eram coisas de que Bartimeu necessitava. Se ele estivesse vivendo com uma pequena fé, ele poderia ter se contentado com uma delas. E às vezes, né, a pessoa pensa, oxe, por que Jesus perguntou isso? E esse não é o único caso que Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Para nós que estamos de fora é óbvio. Assim como também, e muitas vezes, pessoas à nossa volta, elas precisam ter a vida mudada, mas as perguntas que elas têm não é realmente para resolver o problema principal da vida delas. Eu lembro que uma vez eu tinha uma colega que ela estava com o esposo doente e eu chamei para ela ir na igreja que eu congrego. E quando chegou lá, né, o pastor falou sobre a importância de nós semearmos o reino de Deus, sobre a colheita que nós temos, né? E eu na minha cabeça, meu Deus do céu, por que não falou algo sobre cura hoje? E quando acabou o culto, né, eu fui lá abraçá-la, né, ela estava assim do meu lado, ela estava com os olhos cheios de lágrima. Aí ela disse, rapaz, Deus falou tanto comigo aqui hoje. Quando eu saí de casa, eu pedi a Deus para falar comigo sobre prosperidade. Aí eu disse, meu Deus do céu, são duas situações assim que não resolvia a situação dela, porque por mais que eu tivesse o maior dinheiro do mundo, a situação que o marido dela se encontrava era irreversível, humanamente falando. Por isso que Jesus pergunta, o que você quer que eu faça para você? Para ver se realmente nós temos consciência do que realmente nós precisamos. O mesmo é verdade em sua vida, e é por isso que seu nível de expectativa é tão importante para definir o tipo de vida que você vai viver. Se você não espera que Deus faça nada grande em sua vida, Ele não fará. Mas se ousar elevar o nível da sua expectativa e começar a acreditar que Deus quer fazer algo grande em sua vida, você começará a sonhar, crer, a pedir e agir com uma ousadia confiante, sabendo que Deus está ao seu lado e tem um grande plano para a sua vida. 3 passos para elevar o nível da sua expectativa. Primeiro passo, creia. A palavra fala em Hebreus 11:6, que Deus ele é galardoador de todos que o buscam. Mas primeiro a gente tem que crer que Ele existe. E segundo, a gente tem que acreditar que Ele vai nos dar presentes. Então a gente precisa ter essa fé em Deus. Quando você for tentado a duvidar, tentado a desistir, tentado a dar um baixa, escolha crer em vez disso. 2. Peça. Em Tiago 4:2 fala, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal. Nós precisamos aprender com Deus, aprender com o Espírito Santo, a pedirmos bem. E terceiro, perceba, ao iniciar cada novo dia, tenha expectativa em Deus. Uma coisa que eu faço hoje, que eu aprendi há muitos anos com a Joyce Meyer, é acordar todos os dias e falar, hoje eu estou esperando boas notícias, hoje eu estou aguardando boas notícias. Aí tem gente que fala, esse é pensamento positivo, isso aí não é coisa de Deus não. E muitas vezes essas pessoas que falam que é errado, que é um pensamento positivo, você, de uma maneira pejorativa, né? O pensamento positivo fala, eu tenho expectativas que coisas boas vão acontecer no meu caminho hoje, tem medo que coisas ruins aconteçam. E aí? Não é melhor você nutrir a sua fé dentro de você? E não é a fé que o universo vai fazer coisas boas, é que Deus vai fazer. Porque está escrito lá em Salmos 23, que a bondade dele, a misericórdia dele vão me seguir, ou seja, vão atrás de mim. Onde eu for, elas vão me acompanhando. Seja o que for que você esteja esperando hoje, uma caminhada mais profunda com Deus, um melhor entendimento da palavra de Deus, um casamento mais forte, um rompimento de barreiras na área financeira, uma chance de voltar a estudar, uma oportunidade ministerial, um novo começo, se isso é o que está no seu coração e se está alinhado com a palavra de Deus, creia, peça, espere e receba. A verdadeira mudança promovida pelas expectativas elevadas. Suas expectativas transformam você. Elas fazem você ser capaz de esperar por uma mudança nas suas circunstâncias com uma atitude feliz. Elas fazem você ser um crente ousado, confiante, cheio de alegria, que confia que Deus tem um grande plano para a sua vida. Eleve as suas expectativas. Quero encorajar você a elevar seu nível de expectativa hoje. Não importa como a situação ao seu redor está, Deus é maior do que qualquer obstáculo que você possa enfrentar. Não suponha que onde você já esteve ou está agora é o máximo que pode alcançar. Não acredite que a sua história é o seu destino.
Escolha, em vez disso, crer que Deus fará algo ainda melhor em sua vida. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça? Essa é uma pergunta muito poderosa, portanto, vá em frente e eleve suas expectativas. Deve haver um pônei em algum lugar por aqui. Então, eu pulei essa parte da história aqui, que um casal tinha dois filhos, né? Eles eram gêmeos. Só que um era extremamente negativo e outro positivo. E o médico falou: olha, no dia do aniversário do aniversário deles, dê para o extremista, para o otimista, um balde com esterco. E no outro, para uma bicicleta nova. Aí, quando recebeu o do negativo, o que era negativo falou: rapaz, eu vou cair com essa bicicleta, viu? Eu vou cair e vou me arranhar. Já o que era otimista falou: vocês não me enganam, papai e mamãe. Deve haver um pônei em algum canto por aqui. Foi isso mesmo? Foi. Era isso mesmo. E o que acontece? Essa mesma expectativa nós temos que ter em Deus. Porque deve haver um pônei em algum lugar por aqui esperando por nós. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra.